Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É necessário reconciliar-se com teu irmão. Para que nós possamos fazer uma verdadeira comunhão com Deus, nós precisamos procurar todos aqueles os quais nós temos algum tipo de problema ou dificuldade e resolver dentro de uma perspectiva de reconciliação. Se não for assim, nós não faremos uma verdadeira comunhão com Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto que foi levantado pelo próprio Jesus. Mas antes, nós vamos rezar. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 ao 26, pedindo que Deus nos ilumine para que tenhamos um bom entendimento dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste dia, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que diante desse Espírito que nos santifica, que nos consola, possamos ter sabedoria e discernimento, para que possamos bem compreender a palavra que o Senhor coloca no nosso coração no dia de hoje, através do Santo Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que diante dessa palavra possamos compreender de fato aquilo que o Senhor espera que nós façamos no mundo para o cumprimento da Tua vontade. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Hoje, de forma especial, pedimos a intercessão de Santo Antônio de Pádua e de todos os santos anjos de Deus, para que se coloquem em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhem comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levado a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje, Jesus está dando uma grande catequese a todos os seus discípulos e um grande ensinamento a cada um de nós hoje. Nós vimos alguns dias atrás que Jesus não veio abolir as leis, mas ele veio dar pleno cumprimento a elas. Ele veio dar um bom entendimento de todas as leis, principalmente revelando o fundamento que circundava todas elas, que é o fundamento do amor. Hoje Jesus está fazendo isso na prática. Ele está ensinando os seus discípulos que, por exemplo, não basta não matar, como diz o mandamento, mas é preciso
ter zelo, cuidado, amor pelo teu irmão. Não basta apenas não tirar a vida fisicamente falando do teu irmão, mas é preciso promover a vida desse irmão. É preciso que nós tenhamos o cuidado para que nós não denigramos o nosso irmão de uma maneira injusta e irresponsável, para que assim a gente não cometa este pecado que Jesus está elencando. E Jesus vai dizer tantas outras coisas. Se você ofender o teu irmão, se você o chamar de tolo, de patife, uma linguagem da época, mas para nos dizer que se de alguma maneira nós proferirmos alguma palavra, que seja uma palavra que deixe o meu irmão triste, que cause um prejuízo à vida dele, que torne a vida dele pior depois que eu passei por ela, tudo isso é um grande pecado que nós teremos que responder detalhadamente a Jesus, a Deus Pai, quando nós nos encontrarmos face a face. Por isso que Jesus vai fazer o alerta. Olha, para fazermos uma comunhão plena de amor com Deus, é necessário que nós estejamos em grau de santidade, em estado de graça. É necessário que nós não tenhamos nenhum tipo de rancor no coração em relação ao nosso irmão. Portanto, é necessário que nós promovamos a reconciliação entre nós. Por isso que ele vai dizer, antes de se dirigir ao altar e fazer a sua oferta a Deus, primeiro reconcilia-te com teu adversário, reconcilia-te com teu irmão, porque é impossível fazer uma comunhão de amor com Deus nutrindo no seu coração algum tipo de rancor com o irmão. Lembra do mandamento quando Jesus foi questionado qual seria o maior dos mandamentos? E ele disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque não há como dissociar estes dois mandamentos, que no fundo, se tornam um único mandamento. Sempre que eu verdadeiramente amo a Deus sobre todas as coisas, necessariamente eu estarei amando ao meu irmão. Caso eu tenha algum tipo de problema com o meu irmão, algum rancor, alguma desavença que impeça que eu ame, de fato eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas e por via de consequência eu não consigo entrar em comunhão com Ele. Percebam então a importância da reconciliação. Porém, para que nós nos reconciliemos com o nosso irmão, nós precisamos rezar, e rezar muito, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos esvaziar no nosso coração de todo tipo de orgulho e vaidade. Porque são esses vícios, são essas vicissitudes que impedem que eu ame de verdade, que impede que eu peça perdão, que impede que eu perdoe. Portanto, rezemos para que tenhamos sempre um coração manso, humilde como o do próprio Jesus, para que nós não tenhamos vergonha e, muito pelo contrário, tenhamos coragem de procurar o nosso irmão, de reconhecer as nossas faltas e nos reconciliarmos. Porque o amor de Jesus é assim, é um amor que vai ao encontro do outro e é um amor de renúncia. E às vezes nós precisamos renunciar. Às vezes nós precisamos abrir mão de certas situações, até mesmo da nossa razão, para que nós possamos refazer amizades que foram perdidas, para que nós possamos dar o braço a torcer em muitas situações,
para que possamos reconhecer de fato que não somos donos da verdade, que às vezes exageramos, às vezes extrapolamos os nossos limites. E nós temos limites. Nós temos limites em relação ao outro. Nós não podemos ir a todo custo tomando conta e parte da vida que não nos pertence. E às vezes, no anseio, até mesmo na boa intenção de ajuda, nós prejudicamos. Portanto, há uma série de imperfeições que nós precisamos analisar, avaliar, reavaliar diariamente. Mas o fato é, se existe alguma rusga, algum ressentimento, alguma coisa que nos enche de rancor em relação ao nosso irmão, nós precisamos resolver. Nós precisamos reconciliarmos. Somente assim nós estaremos de fato amando a Deus sobre todas as coisas. Nós estaremos de fato cumprindo os mandamentos de lei de Deus segundo a boa interpretação caridosa de Jesus. Somente assim nós entraremos em comunhão plena de amor com Ele. Portanto, no dia de hoje, façamos esse propósito. Lembremos, puxemos na memória aqueles com os quais nós precisamos nos reconciliar. E não tenhamos medo e nem vergonha de pedir perdão, de estender a mão, de nos colocar à disposição para a reconstrução de algo que um dia foi perdido ou que um dia foi destruído. Amém? Muito bem, muito obrigado pela partilha. Se essa palavra foi importante para você, partilhe, deixe seu comentário para que assim a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia, hoje sob a proteção de Santo Antônio de Pádua. Peçamos a sua intercessão para bem viver este dia. E até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.